CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, trazendo todas as informações do time do seu coração. E começamos o nosso giro falando de NBA. Um dos maiores jogadores em atividade da história da liga, LeBron James, preocupou os fãs ao falar em aposentadoria. Após a partida entre leste e oeste no All-Star Game, em coletiva, o astro dos Lakers disse que não sabe quantas temporadas ainda vai jogar, mas que a aposentadoria está chegando. LeBron está com 39 anos. O destaque do Guarani. Muitas situações acontecendo após a derrota contra a Portuguesa. Antônio Lupe, bom dia pra você. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. O Guarani perdeu para a Portuguesa por 1-0 no Canindé ontem à noite no Campeonato Paulista, resultado que joga o Bugre para a zona do rebaixamento da competição. E o problema, na verdade, ele ficou ainda maior depois dessa derrota e a diretoria decidiu afastar o CEO Ricardo Moisés, do Departamento de Futebol, anunciou a demissão de Juliano Camargo, superintendente de futebol, e também a saída do auxiliar técnico da comissão permanente, Rodrigo Leitão. O técnico Claudinei Oliveira agora tem uma semana inteira para controlar, principalmente o fator emocional dos jogadores, para mais um duelo difícil pelo campeonato estadual. O Guarani enfrenta no domingo São Paulo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Surf. Ítalo Ferreira é a última esperança de um título brasileiro na etapa de Sunset na categoria masculina. Ontem o Potiguar venceu o português Frederico Moraes na 7ª bateria das oitavas e se classificou para as quartas de final da segunda etapa da WSL. Miguel Pulpo perdeu para John Florence e foi eliminado. Gabriel Medina, Caio Belli, Iago Dora, David Silva e Samuel Pupo se despediram da temporada havaiana no round 3. O destaque do futebol paulista com Gabriel Tutzak. Palmeiras e Corinthians empataram por 2-2 na Arena Barueri em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. O Alviverde chegou a abrir 2-0 no placar, mas viu o Alvinegro reagir nos minutos finais, quando tinha apenas 9 jogadores em campo devido à expulsão do goleiro Cássio e lesão do atacante Yuri Alberto, e quando o time já não tinha mais mexidas a fazer. O Santos também jogou e foi derrotado pelo Novo Horizontino por 2-1. No tênis, a 10ª edição do Rio Open já começou com um feito inédito. Na véspera de completar 26 anos, Felipe Meligeni se tornou o primeiro brasileiro a furar o qualifying de simples e chegou à chave principal do torneio. Ontem, ele derrotou o argentino Juan Manuel por 2-0, com parciais de 6-3 e 7-6. E o destaque da Macaca com Antônio Lupe, que no sábado à noite recebeu o Ituano no Majestoso e ficou no empate em 1-1. A Ponte poderia ter conquistado um resultado melhor, mas também poderia ter feito um resultado pior, porque as duas equipes tiveram chances para vencer a partida. O técnico João Brigatti lamentou o resultado, mas achou ele justo. O resultado coloca a Ponte na 3ª colocação do Grupo B, já que o Água Santa venceu em Campinas e de virada a Inter de Limeira e tirou a Macaca da zona de classificação. Semana cheia, a primeira desde que começou o campeonato estadual, e a Ponte também tem parada difícil na próxima rodada. Vai enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. Futebol de areia em jogo realizado e muito acirrado e dramático contra Portugal. O Brasil saiu vencedor por 3-2 no último domingo e se classificou com uma rodada de antecedência para as quartas de final da Copa do Mundo de Futebol de Areia disputada em Dubai. Já classificada a seleção brasileira,
terá o México como próximo adversário amanhã, às 14h. E agora destaque de Fábio Scheib aqui no CBN Esportes. Um abraço para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Os times da região nas outras séries do Paulistão. Na Série A2, destaque para o 15 de Piracicaba, que venceu a Portuguesa Santista e chegou ao 6º lugar na tabela. E também o empate no duelo entre Primavera e Capivariano. Na Série A3, destaque para a vitória do Esportivo Brasil, fora de casa, em Suzano, resultado que dá liderança ao time de Porto Feliz. Já a União São João perdeu mais uma em casa. E na Série A4, destaque para a vitória do Rio Branco. O Tigre venceu o SCA Brasil e Americana. Já a União Barbarense empatou com o Vossen em casa. E o destaque de Carlos Eduardo de Freitas, a opinião do CBN Esportes. Um abraço, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Um abraço a você e ao ouvinte CBN. Olha, derrota para a Portuguesa é normal, né? A Portuguesa é um adversário forte, tradicional, aliás, não vive lá um grande momento, mas no Canindé é sempre um adversário complicado, ferrenho. Inclusive tem rivalidade, né, entre Guarani e Portuguesa. Agora, o que foi revoltante, eu não vou dizer nem frustrante, o que foi revoltante foi a postura do Guarani, aceitando a derrota, aceitando o momento, né? E depois a diretoria manda embora 2 integrantes do staff bugrino como se eles fossem os culpados, ou os principais culpados por esta situação. Vamos debater muito durante toda a semana, aliás, que é semana cheia, mas a situação do Guarani é grave, muito grave, preocupante. São estes os destaques do nosso CBN Esportes. São muitas participações hoje. A gente vai aqui fazer um esforço maior para atender o máximo de ouvintes. Então vai mandando já a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 991869070, 991869070, o código de área 19, para você que está fora da RMC, região metropolitana de Campinas. CBN Esportes com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:12. CBN Esportes Campinas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Informações do trânsito de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís.
Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo. Olha, quem segue ali pela Avenida John Boy Dunlop ainda tem trânsito carregado, primeiro sentido bairro da PUC até a Rodovia dos Bandeirantes e também no sentido centro, na chegada à Rodovia dos Bandeirantes, por conta de obras ali no viaduto. Então, o motorista reduz a velocidade por lá, nos dois sentidos. Quem segue pela Avenida das Amoreiras tem lentidão na chegada à rodovia Anhanguera, sentido centro. No sentido bairro, trânsito fluindo bem. A Avenida Prefeito Faria Lima tem boa movimentação nos dois sentidos. Quem segue pela Avenida João Jorge tem trânsito carregado, sentido centro, da rua ali da Avenida General Carneiro até o viaduto Miguel Vicente Cury. E no sentido oposto, quem chega ali na rua Doutor Salles de Oliveira reduz a velocidade. A Avenida Prestes Maia agora tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta na programação da CBN, agora 11h15. A gestão de documentos requer organização e identificação segura. A Actec proporciona para as empresas consultas e fácil acesso aos documentos físicos ou digitais com acesso seguro aos dados onde quer que esteja. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Hora do vôlei aqui na CBN, Campeonato Sul-Americano, aconteceu na última semana e na categoria masculina, o Cruzeiro foi o campeão sul-americano, vencendo aí a equipe do Ciudad Vôlei da Argentina por 3-0. O jogo aconteceu na última sexta-feira em Blumenau. Já no feminino, quem conquistou o título foi o Minas, que venceu o Praia Clube em uma virada espetacular. O Praia Clube abriu 2-0, mas o Minas fechou o jogo em 3-2. Parabéns pro Minas, o time feminino de vôlei campeão sul-americano, e o Cruzeiro, que foi o grande campeão no masculino. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, 11h17. Vou aqui antes do boletim do Gabriel Dudziak atender alguns ouvintes pelo nosso WhatsApp. Vamos lá, são muitas mensagens, vou pegar aqui na ordem cronológica. Quem mandou primeiro vai ter prioridade. Bom dia, amigos. Guarani se perdeu totalmente. Pensava que seria a temporada de afirmação. Amarildo Breno e Hortolândia. Aliás, há 81 dias, aquela declaração do Ricardo Moisés, né? Agora afastado do futebol, volta à tona, né? Classificação no Campeonato Paulista é obrigação do Guarani. E hoje a obrigação do Guarani é diferente agora. O Guarani agora tem a obrigação de escapar do rebaixamento. Então, esse objetivo, essa promessa do Ricardo Moisés não se cumpriu nesse primeiro momento. Bom dia, amigos da CBN. Acho que esse técnico do Guarani é fraco. Também tem culpa. Demora pra mexer e quando mexe errado o JP de Moraes. Na coletiva, Carlão, o Claudinei diz que ainda sente dificuldade em relação a conhecer o elenco, que essa semana, que vai ser a semana livre, ele vai conseguir ter mais noção do elenco e de cada característica individual e também sobre o emocional de cada jogador. Olha, Júlio, com todo respeito ao Claudinei, e entendo também esse calendário maluco e concordo com ele não tem tempo. Agora, numa situação tão emergencial, ele não pode ficar externando isso, né? Porque, cara, além do barco estar afundando, ele, eu tô com dificuldade de conhecer o elenco, tal. Cara, o Guarani faltam 3 rodadas, o Guarani precisa de 6 pontos. Eu teria um pouco de cuidado, um pouco de comedimento ao dar esse tipo de declaração. Sabe por quê, Júlio? O torcedor do Guarani, ele está desesperado. Ele quer uma palavra que ao menos conforte, vai. Aí o treinador vai na coletiva e fala que não conhece o elenco. Qual a segurança que o Claudinei vai passar para o torcedor do Guarani de que o Guarani não vai cair?
né? Entendo, e eu sei que ele não conhece o elenco, mas na entrevista coletiva, para dar uma palavra de segurança, uma palavra de carinho, de conforto pro torcedor do Guarani, eu acho que ele não deve externar esse tipo de situação. Eu não trabalhei no jogo, mas eu ouvi a coletiva, mas eu senti o Claudinei que ele tá mais preocupado. Concordo com o Carlão nesse ponto, que não precisava colocar isso à tona, mas ele tá mais preocupado em ver quem são os atletas que estão melhores preparados psicologicamente do que conhecer o elenco, porque ele bateu muito nessa tecla. Ele falou assim, tem jogador que tá sentindo baque. E aí não tem como colocar. Ontem... Ele vai tentar recuperar emocionalmente esses atletas pro jogo contra o São Paulo. Ontem a atuação do Matheus Bueno foi assustadora. Assustadora. Errou muitos passes, errou na saída de bola, inseguro no jogo. E por que eu falo Matheus Bueno? Porque no ano passado, naquele boom do Guarani, ele era uma das referências. Ele formou uma dupla notável com o Matheus Barbosa. E a queda de rendimento dele em 2024 ela é evidente, né? E ontem contra a Portuguesa ficou muito claro. E tem a ver sim com a parte mental, sabe por quê? Amigos, né, bugrinos principalmente, o Guarani desde o ano passado, mesmo com a frustração de não ter subido, ele não estava preparado para brigar contra o rebaixamento. Os jogadores do Guarani, os jogadores vestindo a camisa do Guarani não estavam preparados. Esse Guarani nos enganou. Enganou este que vos fala, porque eu coloquei como a segunda força do grupo, por tudo que o Guarani tinha feito na Série B, pela manutenção do Beto, pela pré-temporada que fez lá no Oscar. Aí, de repente, vem todos esses fatores que nós vamos conversar e vai ser assunto, né, nas nossas resenhas aqui na CBN. Começa com o Regis e tal, e o caminhão de melancia ele despenca, né? Teve a vitória contra o Ituano, não sei se foi mais por fragilidade do Ituano ou por qualidade do Guarani, quero acreditar que tenha sido por qualidade do Guarani, mas realmente este Guarani nos enganou. Eu estou assim frustrado com o que este Guarani está desempenhando e o final desta história, o que pode acontecer. Bom dia, Júlio e Lupe. Na rodada Luz e Ponte fui ao Canindé esperançoso, voltei desolado. Ontem fui ao Canindé esperando o empate, saí com a alma lavada, com o Giovani sendo o nosso Deus e um dos piores Guarani que vi jogar contra a Luz. Gabriel Dantas de Guarulhos, torcedor da Portuguesa. Só fazer aqui, ó, não é a provocação, tá? Porque o nosso ouvinte, o Gabriel Dantas, ele mandou mensagem dia 31 de janeiro, no pré-Ponte Lusa, no dia 1º de fevereiro, lamentando a derrota da Portuguesa contra a Ponte, e hoje ele manda de novo, então é autêntico, o torcedor da Portuguesa mesmo, Gabriel Dantas, muito esperançoso. Aliás, só fazer aqui uma observação, você, Carlão, estava no estádio e viu também, Giovanni Augusto provocou a torcida do Guarani, não vou entrar no mérito do gesto que ele fez, mas eu queria, na verdade, enaltecer a atitude do Ricardinho e do Eduardo Diniz, ex-jogadores do Guarani. Sim. Ricardinho segurou ali o braço do Giovanni Augusto, o Eduardo também meio que abraça ele tentando tirar ele de perto, Ricardinho meio que tampa ali para a televisão não pegar o que o Giovanni Augusto estava fazendo. Então acho que esses jogadores sim merecem serem enaltecidos por uma atitude de respeito tanto do Ricardinho quanto do Eduardo, Giovanni Augusto, enfim. A provocação ela é do jogo, mas acho que a entidade daquela maneira de atacar ali a entidade, a torcida, não foi legal. Eu acho que a provocação ela faz parte. Eu, sinceramente, mesmo do estádio, eu não percebi. E aí o Lupe me chamou a atenção e vendo através das redes sociais realmente uma provocação infeliz. Também, eu não gosto de nenhum tipo de provocação, mas aí é um jeito meu, eu sou meio tiozão do churrasco. Acho que aquilo que ele fez de apontar a camisa assim, ao 10, mas aí esse tipo de provocação até vale, mostra o escudo da Portuguesa, tô aqui, fiz o gol, isso. Beleza, não gosto, mas respeito e tá valendo. Agora, você ferir a entidade do clube, um clube que um dia, Giovanni Augusto, colocou comida na sua casa, por mais que você tenha a mágoa do Guarani, a gente tem que respeitar também. Mas ali, cara, você tá lidando com paixão, tem muita gente que não tem dinheiro para ver o jogo do Guarani lá em São Paulo e foi acompanhar, sabe? A provocação esportiva, ela tá dentro. Agora, não mexa com a entidade, cara, não mexa com, sabe, o bastão da equipe, com a bandeira, com a história da equipe. Não gostei, sinceramente não gostei. A atuação do Giovanni Augusto ontem foi irreparável. Se ele tivesse jogado o que ele jogou ontem aqui no Guarani, a torcida do Guarani teria uma outra visão sobre ele. Agora, a provocação que ele fez realmente foi infeliz, foi de péssimo gosto
e foi desrespeitosa com a entidade Guarani Futebol Clube. Fica aqui o meu repúdio. Ô Fábio, o Carlos de Americana tá dizendo aqui que o futebol de Campinas caiu muito nas últimas rodadas. A Ponte perdeu uma chance de encaminhar a classificação e empatar com o Ituano. E o Guarani perdeu quando não podia. Dificilmente se salva. Concorda com o Carlão aqui, ô Fábio? Exatamente, a Ponte Preta no sábado teve a oportunidade de ganhar do Ituano, né, um dos piores times do campeonato, mas fez um jogo muito aquém do que vinha fazendo, né? A Ponte teve ótimas atuações recentes aí, mas contra o Ituano foi o Ituano que teve até mais chances de gols no primeiro tempo, mesmo no segundo, o Ituano poderia ter saído vencido essa partida. E agora o Ituano, a Ponte Preta pega o Corinthians fora de casa, um duelo muito complicado também. O Água Santa ganhou ontem, né? Acabou passando a Ponte Preta. E o Guarani agora vai ter que jogar a vida, justamente contra o São Paulo também. Um jogo muito complicado, um dos grandes do campeonato. O Guarani se complicou bem com essa derrota aí para a Portuguesa passando o Guarani agora tentando sair dessa zona tão perigosa aí, a zona de rebaixamento, enfrentando um grande na próxima rodada. Tem tempo ainda, mas as coisas estão ficando complicadas pro Bugre, né? Ô Júlio, a situação pode piorar ainda hoje, né? Porque tem Santo André e São Bernardo. Se o Santo André vencer, ele joga o Guarani para a última colocação. E um detalhe envolvendo a Ponte, né? Só pegando esse gancho que o Fábio Scheibe acabou falando, a Ponte nunca venceu o Corinthians na Neoquímica Arena, né? Vai tentar aí a primeira vitória no próximo final de semana. Ou seja, final de semana que vem, agitadíssimo pro futebol de Campinas. Bom dia, fui ontem a São Paulo ver o jogo do Guarani, meu Deus, já vi time ruim do Guarani, mas esse, infelizmente, já era, seremos rebaixados. O Luiz tá pessimista, e tem que entender que o pós-jogo pro torcedor, que é um pós-jogo ainda mais emocional, e o Guarani não vence a 6 jogos, então é compreensível que exista mesmo esse pessimismo. Quem sabe, né, o Guarani mexendo aí durante a semana, trabalhando mais tempo com o Claudinei, consegue trazer um pouquinho mais de confiança pro torcedor. Carlão, equipe da CBN, há alguns dias foi comentado sobre jornalista declarar o time do coração. Acho que deveria declarar, por isso fica mais transparente. O Ademar de Valinhos. Isso é muito pessoal, né, Carlão? Porque tem jornalista, por exemplo, que frequenta muito o clube. E é um ambiente mais hostil, né? Dificilmente você, se o time declarado do jornalista for diferente do seu, nem sempre a torcida, ainda mais em momentos de crise, assim, ou de pressão. Eu, sinceramente, eu não veria problema, sabe? Eu acho que antes do meu time, eu gosto de mim, né? Eu jamais comprometeria um comentário meu em virtude do clube que eu torço. Só que em Campinas, em outros lugares também, mas a rivalidade é muito forte e é complicado pra gente, né? Eu, por exemplo, quando você vai no Guarani ou na Ponte Preta, você tem que pegar o credenciamento, você passa no meio dos torcedores. Não é uma situação confortável, sinceramente. Eu não me sinto confortável quando você vai no Guarani pegar o credenciamento ou na Ponte Preta. No Guarani é até pior porque você tem que passar ali, né? Por fora do estádio para ir na frente. Então, de repente, pega um torcedor mais exaltado, ele vai falar, você quer? Aí pega 2, 3, 4, 5, 6, aí fica complicado. Eu não tenho nenhum problema, não teria nenhum problema. Quem me conhece sabe para quem eu torço, mas eu não vou declarar aqui o time que eu torço. E outra coisa, eu gosto muito, eu torço muito mais pelo meu comentário, né, do que pela minha profissão, do que o time, né? E outra, eu torço pela Camila, pelo Arthur, pelo meu pai, depois vem meu clube, pô. Carlão, aproveite e tem uma pergunta direcionada para você. Quem são os responsáveis pelas contratações do Guarani? Quem tá perguntando é o Jaime Marcos Galvão. Cara, até vai ser debate. As demissões ontem deram a impressão assim, olha, aqui, ó os 2 culpados aqui. E muito pelo contrário, são culpados sim. Mas eu acho que o André Marconato saiu de cena ultimamente, o próprio Ricardo Moisés e Júlio, não acredito que o Ricardo Moisés vai se afastar do futebol. Um cara como o Ricardo Moisés, que tem uma liderança gigante no Estádio Brinco de Ouro, tem uma ascendência gigante sobre os componentes do CA, acho difícil ele sair do futebol. Acho que é mais para inglês ver. E os responsáveis pela contratação, tá aí. O Juliano Camargo fez parte, o CA concordou, o Humberto avalizou. Então, todos, é um combo. Não vem com essa de que o Leitão é culpado, o Juliano é culpado, o próprio Ricardo é culpado. Todos são culpados e eu coloco também os jogadores, porque a omissão do Guarani ontem no Canindé, ela foi estarrecedora. E para fechar aqui antes do repórter CBN, o Renato Alves pergunta, mais uma para você, Carlão. Sou ponte pretano, mas não estou provocando. Sim. Até que ponto a má fase do rival, como era o caso da Ponte,
acomodou a diretoria do Guarani ao ponto de chegar a essa situação? Ou você acha que não tem nada a ver? Cara, em Campinas a rivalidade é tão grande que eu acho que em alguns momentos isso tem a ver, mas acho que se encaixa muito mais na Ponte, naquele período em que ela teve um boom de finais de Sul-Americana, né, colocando o Campeonato Paulista, ela não soube aproveitar, e como o Guarani nos anos 90 também não soube aproveitar a superioridade que ele tinha sobre a Ponte. E ultimamente eu não sei o que acontece em Campinas, porque eu não esperava o Guarani estar nessa situação, mas é impressionante, a gente já até fez essa resenha aqui em algumas oportunidades. Não tem jeito dos dois estarem bem, né, Júlio, Lupe? É impressionante. Quando a Ponte tá bem, o Guarani tá mal. Não que a Ponte esteja bem, a Ponte está num momento melhor. E vice-versa. Faz muito tempo que a gente não convive, né, com o Guarani bem. Sim. E a Ponte Preta bem. Sempre um tá pior que o outro. Bom dia, Carlão. Claudinei tem que expor sim, porque ninguém leva em consideração esse tempo que ele não teve. Quando analisa a derrota, o Fábio Veloso, e antes do repórter CBN aqui, eu fecho com a mensagem do Cristiano Salvioni. Bom dia a todos. O que melhor aconteceu ontem na transmissão foi ver o torcedor do Guarani quase tendo um AVC do lado do Carlão na cabine. Eu acho que não era torcedor, não, era analista, né? Não, era torcedor. Era um torcedor que tava a lá? equipe de desempenho do Guarani estava duas cabines na outra. Do lado esquerdo. E ali eram dois sofrendo mesmo. Um era cadeirante, que estava bem ao meu lado, mais quietinho ali, sofrendo. O outro tava maluco, desesperado, cara. né? Ele tava maluco, ele gritava por Rafael Freitas o jogo inteiro. O Claudinei não deu bola. E não teve a Rafael Freitas. 11h31 na volta, Fábio Scheibe vai falar do Corinthians dele. Voltamos já. Repórter CBN. Segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024. O assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, José Francisco Mansur, foi exonerado do cargo em meio às pressões do Centrão. Segundo a pasta, ele pediu para deixar o governo. Mansur esteve à frente da elaboração das regras para regulamentar o setor de apostas no Brasil. O segmento pode gerar uma arrecadação de até 6 bilhões de reais por ano, o que chamou a atenção do bloco político. O presidente Lula não é bem-vindo em Israel até que se desculpe pela comparação entre a operação militar do governo de Tel Aviv contra o grupo terrorista Hamas em Gaza e o massacre de judeus na Segunda Guerra Mundial. A declaração foi dada pelo ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, pela plataforma X, antigo Twitter. Ele também disse que a reunião com o embaixador brasileiro Frederico Meyer foi realizada no Museu do Holocausto, em Jerusalém, e não no prédio do Ministério, como sempre foi. As declarações de Lula foram dadas durante viagem à Etiópia. Em entrevista à CBN, o ex-embaixador Rubens Recupero afirmou que o presidente brasileiro deve pedir desculpas a Israel. Ele disse que o Planalto precisa agir agora para evitar um agravamento da crise. Rubens Recupero também disse que Lula errou ao agir com a emoção. Segundo ele, não cabe improviso na diplomacia. 2 pessoas morreram e 2 ficaram feridas após integrantes de uma facção trocarem tiros com bandidos rivais na zona oeste do Rio de Janeiro. O tiroteio aconteceu de madrugada num sítio na região da Vila Kennedy. Testemunhas contaram que no local ocorre semanalmente um evento de música. Os mortos são os DJs que tocavam na festa. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único.
que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Gabriel Dudziak está pronto para falar tudo sobre o clássico, o derby entre Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri. Na Arena Barueri, o Palmeiras mandou no clássico contra o Corinthians desde o primeiro minuto. Intenso nas divididas e rápido com a bola no pé, o Alviverde limitou os ataques corintianos e criou chances até abrir o placar com o Hendrick. A reação corintiana foi tímida e o Palmeiras aproveitou para ampliar. Aos 22 do segundo tempo, Piquerez cobrou o escanteio e Lopes de cabeça fez o 2-0. A partida parecia definida, mas mudou completamente nos minutos finais. Mesmo sem jogar bem, o Corinthians descontou aos 41 minutos com o Yuri Alberto. Na sequência, o goleiro Cássio foi expulso, sendo substituído pelo zagueiro Gustavo Henrique, já que o alvinegro não tinha mais mexidas a fazer. Para piorar, pouco depois, Yuri Alberto deixou o jogo lesionado. Mesmo assim, com 9-11, o Corinthians teve uma falta na intermediária e o argentino Garro marcou. Final, Palmeiras 2, Corinthians também 2. Após o jogo, o técnico palmeirense Abel Ferreira lamentou os erros que levaram ao empate. E quando não se ganha, perceber se foi as sugestões do treinador se calhar não foram as melhores, alguns posicionamentos dos jogadores se calhar não foi a melhor, a concentração não foi a melhor, a eficácia ofensiva se calhar não foi melhor, defensivamente não foi melhor, mas de um modo geral eu gostei muito daquilo que vi em 87 minutos, é procurar que isto dure mais 5 minutos e preparar-me para treinar estes últimos 5 minutos, que eu vou ver como é que consigo. Enquanto do outro lado, o comandante corintiano Antônio Oliveira valorizou a entrega e luta dos atletas. O que é facto é que nos últimos 20 minutos tomamos conta do jogo e fomos felizes, mas procurámos essa felicidade. Portanto, nessa perspectiva, parabéns aos meus jogadores que nunca desistiram. O Santos também jogou. Na Vila Belmiro, o Peixe teve muitas dificuldades contra o Novo Horizontino e, superado pelo adversário, foi para o intervalo perdendo por 2-0, graças a gols de Neto Pessoa e Rômulo. Precisando da reação, o Santos encheu o time de atacantes e começou a pressionar o time do interior. Pituca, aos 26 do segundo tempo, descontou e Nonato chegou a acertar a trave, mas o gol de empate não veio e o Novo Horizontino venceu por 2-1. Para o técnico Fábio Carilli, o time errou muito no primeiro tempo, mas pode usar a derrota como lição. Segundo tempo, com as substituições, a gente ficou um time mais agressivo, mais leve, talvez mais descansado, mas o saldo nesses 9 jogos assim, é um saldo positivo e é bom que aconteça agora, num momento que a gente tem uma certa gordura para que a gente possa trabalhar e treinar cada vez mais. Depois de empatar por 2-2 com o Bragantino, o São Paulo buscará aproveitar o tempo livre para descanso e treinos nos próximos dias. A próxima partida do Tricolor será apenas no dia 25 de fevereiro, domingo que vem, contra o Guarani, em Campinas. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Fábio Scheib, um pouco sobre a construção desse clássico, né? Um primeiro tempo de muito domínio do Palmeiras. Poderia até ter aberto o placar antes com o Flaco Lopes, uma chance impressionante. E aí no segundo tempo aparece o espírito corintiano para um empate improvável, né, Fábio? Exatamente, Júlio. Parece até clichê falar, mas clássico é diferente, né? O Palmeiras se aproveitou, teve bastante volume de jogo durante toda a maioria da parte do jogo. Fez 2 gols, poderia ter feito mais, inclusive, mas depois, com uma situação totalmente adversa, o Corinthians conseguiu esse empate no final, mostrando a força, né, da camisa, força no clássico também, um clássico marcado por contusões, né? O Gustavo Gomes saiu logo no início, o Yuri Alberto depois deixou o Corinthians no final da partida, o Yuri Alberto deve ficar 6 semanas fora, e o Corinthians conseguiu esse empate de uma forma heróica mesmo, com 2 jogadores a menos. O Palmeiras teve uma oportunidade com o Piquerez numa falta, acabou não chutando nem no gol, o Gustavo Henrique estava no gol, e depois logo na sequência teve a falta pro Corinthians, o Corinthians conseguiu acertar o gol
uma forma meio até questionável. O Everton não foi tão bem na bola, né? Acabou tirando a mão, como se diz por aí. O Everton tirou a mão, acabou o Garro marcando um belo gol, e a torcida palmeirense ficou na bronca mais uma vez pelos minutos finais da equipe, né? A terceira partida que o Palmeiras acaba sofrendo gols já no final da partida, foi assim contra o Santo André, também contra o Novo Horizontino na primeira rodada, e tudo que fez durante o jogo acabou indo por água abaixo pelo empate corintiano, que estava 2-0 de vantagem, acabou sofrendo esse empate. Palmeiras que fez um bom jogo, mas tem que se levar em conta a garra e a determinação do Corinthians nesse clássico tão diferente, né? Agora, o Fabião, tem a questão do Cássio, que divide muito a torcida do Corinthians, né? Todos os corintianos que eu converso falam muito sobre isso. A gente não quer entrar no mérito da ingratidão, porque o Cássio é, talvez, o maior goleiro da história do Corinthians. Acho que isso já é um fato, um dos maiores jogadores da história do clube. Mas há um bom tempo já compromete com as atuações, né, Carlão? Toma decisões erradas. Troca com o Everton, o torcedor do Palmeiras aceita, viu? Esse ano as críticas estão maiores, né? Desde quando o Cássio passou por aquele período difícil, que ele ficou no banco de reserva, né? Perdeu a posição para o Walter. Mas aí de lá para cá o Cássio retomou. E ano passado ele teve grandes momentos naqueles jogos da Libertadores, né? Contra o Boca Juniors, Sul-Americana, em que o Cássio fechou o gol. Mas esse ano ele está sendo questionado, né? Principalmente após alguns gols que ele tem tomado. Ontem foi expulso também. É complicado, cara. O Cássio chegou naquele estágio da carreira que é difícil, né? Você não cair nessa de ingratidão. Nossa, muito difícil. O Marcos passou por isso no Palmeiras, o próprio Rogério, né? O fim de carreira, o Rogério já um pouco mais fortinho, já tomando alguns gols que ele não costumava tomar. É difícil, engraçado. Sabe por quê? É confuso, é difícil. Eu ouço muito falar assim, porque na Europa se valorizam os ídolos de uma forma diferente. Mas eu vou te falar um negócio. O Real Madrid é o Real Madrid porque ele, de certa forma, é ingrato com os ídolos. Ingrato no sentido de, a gente vai fazer uma homenagem pra você aqui, Cristiano Ronaldo. Tchau. Raul, Sérgio Ramos. Olha o jogador, Casemiro. Cacilhas. Todos esses jogadores, quando chegaram num nível de declínio técnico, o Real Madrid falou assim, a gente vai fazer uma homenagem pra você. Placa, camisa, o jogo muito festivo, obrigado. Mas não continuaremos. Mas tem o recorde, não. Obrigado. E aí troca. Então, às vezes até soa meio que ingratidão. Aqui no Brasil, às vezes a gente arrasta, né? E fica meio que pro cara decidir. Como foi o Rogério Ceni, como foi o Marcos, esses jogadores que você citou. É difícil, né? E pra diretoria fica difícil muito também, porque são caras que têm muita identificação com o clube e com a torcida. E você percebe a falta de rendimento, mas você fica naquela encruzilhada. E se eu tirar? Vivemos isso, Júlio, você passou por aquele 2018 no Guarani, na 2, com o Fumagalli. Exato. O Fumagalli já estava, entre aspas, meio que se arrastando, já não tinha a mesma força, já não fazia mais gols. E aí, tira o Fumagalli ou não? Outro dia eu lembrei do Ney da Mata, né? Falecido Ney da Mata, ele quis bater de frente com o Fumagalli. Não conseguiu. Ele tinha percebido e não conseguiu. Eu acho que aí vai muito mais do ídolo, né? Tanto é que o Fumagalli em 2018 ele aceita ser o reserva e tal. Mas a reta final, 2017 e 2018, foi difícil. Tentar aí contornar o caso Fumagalli. Ele já estava numa descendente, muito ídolo do Guarani, e os treinadores que passavam não tinha muita força para tentar afastá-lo. É complicado. O que eu achei legal no jogo ontem é que o Gustavo Henrique foi pro gol, né? E depois do empate do Corinthians, teve um escanteio. A bola vem na área, um bate-rebate, aquela bola que não é afastada, aí de repente ele foi fazer a defesa. A bola passa debaixo do braço dele, ele já... Sabe quando o cara já olha e fala, nossa, o que eu fui fazer? Aí de repente surge um pé salvador e tira a bola em cima da linha. Ranieri, né? Ranieri foi o Ranieri que tirou. E aí foi perguntado, né, o Gustavo Henrique na zona mista depois, como é que foi a sensação de ser goleiro? Ele falou, desesperadora. Não é... E assim, geralmente você coloca um atacante, que é um atacante mais alto e um pouco mais rápido, né? A gente já viu o Diego Souza pegar pênalti contra o Flamengo, por exemplo. O cara que é pro gol foi até cogitado o Yuri Alberto. Aí escolhem o Gustavo depois com a lesão do Yuri, né, também. Então foi um momento ali de muita emoção para a torcida do Corinthians. Vai ser um baita clássico, pelo menos para quem não torce para nenhum dos times. Aquele gosto de ver um jogo de reviravoltas. E acho que o corintiano sai com um gostinho melhor do que o palmeirense, que viu o time vencer por 2-0 em determinado momento. Uma sobrevida para o Corinthians, né? Uma sobrevida. Ainda mais que a Inter de Limeira perdeu, o Corinthians está apenas 4 pontos
uma questão quase inimaginável de classificação, o Corinthians ainda tem muita chance de classificar para a próxima fase. Verdade, bem lembrado, Fabião. Na volta a gente faz um rescaldo ainda de Ponte Guarani, projetando semana livre pela frente, hein? Não tem futebol em Campinas até domingão. Paz ou ansiedade? Te conta daqui a pouco, 11h44. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Um abraço pro Thiago Toledo. Grande Thiaguinho Toledo. Ele tá dizendo aqui que esse pensamento dos clubes europeus com os ídolos reflete um pouquinho na decisão do Ronaldo, né? Em relação ao Fábio do Cruzeiro. Eu acho que sim, porque o Ronaldo ele tem essa cultura. É a SAF, né? A SAF não tem história. Em termos de administração, o Ronaldo, o administrador, as referências dele são referências europeias, né? Pelo tempo que ele viveu no Real. E aí tem que ser frio, né? Decisão fria. Porque se você colocar emoção para definir o futuro do Fábio no Cruzeiro... Mas assim, só que no caso do Fábio, tecnicamente falando, ele tava bem. Aí que eu não entendo. Né? Se for, a gente falou aqui de jogadores. Que não pesou a questão financeira de tudo que ele tinha que pode receber? Ser, mas é que a gente falou assim: esses jogadores ídolos, mas esses jogadores. Mas o Cristiano Ronaldo começou a ter uma decadência no nível que estava, que ele alcançou no Real Madrid. E pelo custo dele, de certa forma, o Real Madrid entendeu que sim. Mas é claro que depois da Juventus, no próprio. Aí no Manchester ele começa a cair um pouquinho, aí vai pro. Mas o próprio europeu, né, Júlio? Ele já é, até fora do futebol. Ele já é mais frio, né? Tirando o italiano e o espanhol, né, que são mais efervescentes. Mas o europeu, ele é mais frio, né? Para analisar certas situações. Diferente da gente aqui, o latino, né? Todo emocional, todo sanguíneo, né? Vamos lá, temos sonoras aí para trabalhar? Sim. Vamos então começar com o Guarani. Vamos lá. O Guarani ontem entrou em campo, duelo dos desesperados, estádio do Canindé. E a Portuguesa venceu o Bugre por 1-0, gol marcado por Giovanni Augusto, cobrando pênalti. Resultado, joga o Bugre para a zona do rebaixamento e, como destacamos no início do programa, dependendo do resultado. Na verdade, se o Santo André vencer a equipe do São Bernardo no duelo lá do ABC Paulista, o Guarani pode ficar na lanterna do campeonato estadual na classificação geral. Claudinei Oliveira, depois da partida, falou principalmente sobre essa semana que ele vai ter de trabalho e o foco, a recuperação mental dos atletas. Então a gente tem que procurar resgatar, entender quem que está melhor mentalmente também, identificar, esse atleta mentalmente está muito derrotado, está muito derrubado, não dá para contar com ele nesse momento, a gente vai procurar resgatar todos, né? A gente conta com todos, temos o auxílio da nossa escola, como já falei, do Arone, que vai nos ajudar essa semana aí, para a gente conversar com ele, identificar, né? Dar uma olhadinha no jogo com ele, ver a leitura que ele faz ali do complemento dos atletas, para a gente extrair o melhor de cada um, mas é nítido, né? Minha opinião é nítido sabe, o atleta sente que está fazendo um jogo razoável para bom e daqui a pouco toma um gol evitável, né? Como foi lá contra o Santo André, lá em Campinas. Então, procurar
procurar trabalhar isso também, não vai ser só a parte tática, técnica, né? Vamos trabalhar também esse psicológico, tentar levantar o astral dos caras. Eles têm que acreditar, né? Eu já fiz vários trabalhos de pegar equipes em zona de rebaixamento e conseguir livrar, né? A Chapecoense ano passado, mais recente, a gente entrou, a Chape já estava na zona de rebaixamento, conseguiu livrar na última rodada. Então eu sempre acho que eu consigo, que a gente vai conseguir, né? E vamos todos estar juntos, no mesmo espírito, com a mesma vontade, com o mesmo remando do mesmo lado para a gente conseguir. São 3 jogos para vencer 2, né? Porque com 11 pontos e 3 vitórias não teve nenhuma equipe rebaixada no Paulistão, então a gente tem que buscar 2 vitórias em 3 jogos, é o que a gente vai fazer a partir de agora. Bom, é isso, né? 2 vitórias nos últimos 3 jogos. É uma matemática e não é... pode até ser uma matemática garantida aí para livrar o Guarani do rebaixamento. O chance de gol coloca a partir de 11 pontos, 99% de chance de permanência. Sim. 10 pontos, 95% de chance. E 9 pontos, 80%. Então, 2 vitórias salvaria. Essa matemática do Claudinei, segundo o Marcelo Arruda, do chance de gol, está correta. Aí são quais jogos o Guarani tem sequência? O Guarani tem pela frente, ele encara o São Paulo. Esse jogo acontece no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Depois tem o Botafogo no Santa Cruz e fecha contra o Bragantino em casa. E Carlão? Difícil. E, só pra gente relembrar novamente, Ricardo Moisés afastado, né, do departamento de futebol. O Juliano Camargo, superintendente, demitido. O Rodrigo Leitão, demitido. E só vou pegar aqui a nota que o Guarani emitiu rapidinho pra gente destacar quem que fica aí na vaga do... Danilo Silva, né? Isso, exatamente. Jogou no Inter, no próprio Guarani. Que estava ocupando o cargo de diretor técnico. É isso mesmo. Danilo Silva, por enquanto, assume o cargo de superintendente de futebol, mas a semana pode render novidades no Guarani em relação a um novo profissional. Olha, Júlio, Lupe, ouvintes, né, principalmente do Guarani neste momento, se pegarmos a tabela e traçarmos um paralelo com o nível de atuação do Guarani, principalmente contra a Portuguesa, já caiu. É difícil enxergar um norte nesse time do Guarani, é difícil enxergar um poder de reação nesse time do Guarani. Agora, o futebol ele é capaz de apresentar situações improváveis, haja vista o empate do Corinthians contra o Palmeiras. E outra coisa, o técnico Claudinei Oliveira ele vai ter uma semana para trabalhar. Mas é o São Paulo. Se pensar assim, nem entra em campo, né, no próximo domingo. Então ele tem uma semana para trabalhar, uma semana para realmente colocar as ideias dele em prática, uma semana para os psicólogos trabalharem demais, né, essa parte mental dos jogadores e que realmente tem influência, para o Guarani entrar firme, entrar confiante, entrar com espírito. Ontem o que me incomodou, nem me incomodou, me revoltou, foi a falta de espírito do Guarani contra a Portuguesa. Você pode até ir ao Canindé e perder o jogo, faz parte. Agora, aceitar a derrota, ser passivo diante de tudo que aconteceu, isso é inadmissível, ainda mais em respeito ao torcedor que compareceu em bom número no Canindé. Então, é uma semana, talvez, nos últimos tempos, a mais importante da história do Guarani. Porque o Guarani, o Clube Guarani, está num processo de reestruturação, de recuperação, de acertar as finanças, colocar a casa em ordem. Um rebaixamento neste momento seria terrível para este momento de reconstrução do clube. Então dá tempo, é uma semana que o Claudinei vai ter que mudar o espírito desse grupo, dar água para o vinho, para que o Guarani possa fazer um jogo equilibrado e, claro, conquistar a vitória diante do São Paulo. Muito bem, 11 horas e 53 minutos, pois não, Fabião? O Lupe falou sobre o Santo André, né, que pode ganhar e deixar o Guarani na última colocação, mas o principal rival do Guarani nessa luta contra o rebaixamento, para mim, no meu ponto de vista, é o Ituano, né? E, coincidentemente, o Ituano e o Guarani tem tanto o Bragantino e São Paulo em casa também. Os dois times enfrentam o Bragantino e São Paulo em casa. A diferença é que o Guarani pega o Botafogo fora e o Ituano encara a Inter de Limeira fora. Quer dizer, uma tabela muito parecida do Ituano e do Guarani. O Ituano tem um ponto a mais que o Guarani nesse momento, mas os dois encaram Bragantino e São Paulo em casa, os dois times de Série A do Brasileirão. O Santo André, posso pegar aqui? Vamos pegar rápido. O Santo André ele pega a Inter de Limeira em casa. Ele pega o Corinthians. Olha o último jogo do Santo André. Então, é onde eu quero chegar. Ele pega a Inter de Limeira em casa e depois ele vai com o Corinthians. Vamos descartar esse jogo do Corinthians, assim, né? Pelo conjunto da obra, o Corinthians precisando classificar. E ele pega a Ponte no Moisés. Não, Santo André, a Ponte é... Isso, é no ABC. Cara, não sei, mas o Guarani tem que torcer para a Ponte
se classificar o mais rápido possível, porque se chegar lá no ABC precisando da Ponte, infelizmente vai ser difícil. Pela rivalidade, mas é a realidade, não tem jeito. Pela rivalidade eu acho difícil. Então nessas contas, quando eu vou fazer essas contas, eu vou muito mais pelo pessimismo, né? Porque de repente eu acho que o Santo André, nestas 3, ele tem 3 pontos garantidos contra a Ponte. Dependendo da situação como a Ponte chega na última rodada. E ele tem o Santo André no tem a Inter de Limeira no Bruno José Daniel, que é um jogo vencível, e descarta o Corinthians na Neoquímica. Então vamos dizer que o Santo André tem 6 pontos. Aí, hipoteticamente, né? E o Guarani, a tabela do Guarani é bem difícil. É bem difícil. São Paulo e Bragantino, clubes de Série A, e o Botafogo possivelmente precisando da vitória lá no Santa Cruz, né? O Botafogo, ele pega quem na próxima rodada? Só me ajude aqui. O Botafogo pega a Lusa. Ele pega a Portuguesa no cara. De repente uma vitória aqui do Botafogo, o Botafogo livre joga a Portuguesa. Botafogo joga a Copa do Brasil no meio de semana lá no Nova Espírito Venécia, Santo. né? Longe pra caramba. Então eu acho que o Botafogo tá nesse bolo também, tem 8 pontos ainda, não vence bastante tempo também, né? É isso. Bom, a gente vai projetar durante a semana mais coisas, temos que falar da Ponte também, Antônio Lupe. Que no sábado enfrentou o Ituano, ficou no empate em 1-1, e o resultado, principalmente a vitória da equipe do Água Santa, tirou a Ponte da zona de classificação. Brigatti falou sobre o desempenho da equipe e também o gol que o Iago Dias perdeu, que poderia dar a vitória à Macaca. Um jogo aberto, eu acho que o placar não é aquilo que a gente queria, não é aquilo que a gente esperava. Esperávamos, logicamente, uma vitória, mas dentro do que foi uma partida aberta, uma partida que o Ituano veio propor jogo e a Ponte Preta conseguiu situações também de conseguir o seu gol. Enfim, eu acho que o resultado, logicamente, que é para se lamentar, mas eu acho que foi justo. Mas eu não deixo aqui, jamais, por tudo que, desde quando eu assumi a Ponte Preta como treinador do ano passado no Brasileiro, de enaltecer a nossa equipe, de enaltecer nosso elenco pela garra, pela disposição, pela vontade. Quando isso acontece dentro de campo, todos nós queremos vencer. Logicamente que é uma situação que você está ganhando de 1-0, poderíamos ter matado o jogo ali do Iago, né? Mas como ele está extenuado, às vezes a cabeça não pensa, né? Você quer fazer, mas o corpo não obedece. Mas essa situação do treinador, e principalmente do capitão do Elvis, dando uma dura nele naquele momento, foi apenas de momento. Já no vestiário nós conversamos com eles. É uma equipe que eu volto a dizer, eu tenho orgulho de trabalhar com esse elenco, né, que se doou ao máximo. Logicamente que falta muitas situações para a gente acertar, né, principalmente tático e técnico, mas eu acredito que com esse tempo e com essa vontade desses atletas que jamais, desde a primeira partida aqui contra o Mirassol, deixou de honrar a camisa da Ponte Preta. Então isso a gente fica muito feliz e são detalhes que aos poucos a gente vai ajustando. A Ponte tem semana cheia de preparação, próximo compromisso no domingo, 8 horas da noite, contra o Corinthians na Neoquímica Arena, local onde a Ponte ainda não venceu o Timão. É isso, mais um tabu aí pra Ponte pela frente, até porque precisa dessa vitória justamente por conta da vitória do Água Santa ontem contra a Inter de Limeira. Então, acirrada também a disputa da Macaca nesse grupo. Vamos agora para a Prefeitura de Campinas. Heitor Esmeriz tem atualizações sobre o lançamento da Taça das Favelas 2024, Heitor. Fala pessoal, ligado na CBN, tudo bem? Aqui quem fala é Heitor Esmeriz. A gente está na Prefeitura para acompanhar o lançamento da 4ª edição da Taça das Favelas de Campinas. O evento aconteceu agora de pouco com a presença de autoridades locais, representantes da CUFA, que é a Central Única das Favelas, e também do diretor de Relações Institucionais do Grupo EP, o Paulo Brasileiro. As inscrições já estão abertas, tanto no masculino como no feminino. Vão participar 48 favelas, sendo 32 no masculino e 16 no feminino. No masculino vão poder participar jovens nascidos em 2007, 2008 e também 2009, enquanto no feminino o mínimo é de 14 anos, mas não tem limite de idade. A cerimônia de abertura, já com a primeira rodada, está prevista para acontecer no dia 12 de maio, enquanto a final está prevista para ser realizada no dia 22 de junho. As finais no masculino e também no feminino, o local ainda não está definido, vai ser no Brinco de Ouro da Princesa ou no Moisés do Carelli, mas essa situação ainda vai depender da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, tá certo? Obviamente que mais detalhes, né, a gente tem também no ge.globo/Campinas. Eu fico por aqui, um abraço para vocês, até a próxima. Valeu, Heitor, até a próxima, então. Taça das Favelas 2024 vem aí, e queria agradecer aqui imensamente as participações
dos nossos ouvintes. Só que registrar as últimas. O Léo do Centro, será que os astros estão se alinhando para Nega Véia ganhar do Corinthians com Cássio e Yuri fora? Boa chance. Só o psicológico. Só o psicológico lembrar que a Ponte mandou 2 nesse São Paulo em Campinas. Ah, tá. Só o psicólogo do Guarani lembrar que a Ponte conseguiu vencer o São Paulo. Cristiano Salviano manda aqui. O mais fraco venceu o mais forte. O Novo Horizontino venceu o Santos lá na Vila. Não, tem que trabalhar, porque se entrar, é o São Paulo. O Novo Horizontino seria o novo moleque travesso? Vamos refletir em cima disso aí durante o período da o moleque travesso da elite. Ponto final aqui no nosso CBN Esportes, 4 horas tem areia, né? Eliel Almeida vai falar sobre Everton, goleiro do Palmeiras. Mas será que é ele? O Eliel persegue o Everton, hoje é dia. Mas tem que ver se ele vai vir. 4 horas a gente descobre. Um abraço, até amanhã. Valeu. CBN Esportes Campinas.